Eu não sei se seu carro ainda está na concessionária, eu não sei se seu carro ainda está na mão do dono ainda, tá? Então, com certeza, gente, você vai comprar um carro e o objetivo de comprar um carro é andar. Só que carro tem manutenção para fazer, carro tem manutenção para fazer, tá? E, e, e essa manutenção tem que ser feita minuciosamente. Você tem obrigação de manter o teu carro em ótimas condições de funcionamento, tá? Então, a maioria, e o sonho é ter o primeiro carro. O sonho é ter o primeiro carro. É uma relação de, é, de amor, mesmo sendo velho, tá? Mesmo sendo carro velho. É uma relação de amor com uma coisa que é inanimada, uma coisa que é material, que é inanimada, tá? Você ama o seu carrinho, tá? Eu lembro a primeira vez que comprei um carrinho, eu comprei um Zé do Caixão, né? Zé do Caixão, gente, era um apelido que era dado para um Fusca 4 portas, que na maioria era tudo táxi, tá? Era um Fusca 4 portas, tá? Que era um modelo muito interessante e bonitinho, que teve nos anos entre 1969 e 1981, não, 1971, né? Que era uma gracinha. Inclusive, o carro que eu tinha era da cor que eu vou mostrar para vocês aqui. Era uma gracinha, tá? O carrinho, tá? Era uma gracinha. Tá? Eles chamavam isso aí de Fusca 4 portas ou Zé do Caixão, tá? Eu não sei porque o apelido Zé do Caixão, porque esse carro trabalhou como táxi até mais ou menos 1984 ou 1974. E eu tinha um desse aí, igual a esse aí, tá? Eu lembro quando eu comprei ele, era vermelho, e depois eu quis deixar ele original, tá? Eu quis deixar ele original. E aí eu pintei da cor original que estava no documento, que estava antigamente no documento, né? Que era esse bege aí, originalzinho. Esse daí tá original. E aí eu tive esse carro por pouco tempo, porque depois que eu reformei ele, o carro ficou cheio de gente querendo comprar o carro, né? Ficou cheio de gente querendo comprar o carro na época. Se eu não me engano, eu comprei esse carro em 1981. 1981, tá? Então, era uma gracinha de bonitinho, tá? Motor traseiro de Volkswagen, né? E cabia 5 pessoas tranquilamente. É um carrinho compacto, mas muito bom. Essa frente dele aí, para a época, era bonitinha, tá? Esse óculos que tem na frente aí, né? Mas era o carro que eu tinha, gente. Eu gostei, reformei, arrumei, mas não fiquei muito tempo com ele. Porque ele era um carro muito antigo, né? Já para a época, né? Tinha mais de... que não tinha desses carros, já tinha mais de 10 anos que não tinha. Então, esse foi o meu primeiro automóvel. Eu gosto de carro mais antigo, menos tecnológico. Porque quanto mais tecnológico o carro, fica mais difícil fazer manutenção, tá? Tem que ter scanners, tem que ter um monte de outras coisas. E hoje os carros são tecnológicos, né? Cheio de fiação, cheio de coisa que você nunca usou e nem vai usar, tá? Algumas pessoas usam. Então, na aula de mecânica da escola, deveria ser, em vez de mecânica, aula de manutenção. Porque é isso que é o alvo dessa aula. Embora que a gente vai conhecer um pouquinho dos veículos, como é que ele como o veículo quais são os sistemas, tá, que existem no veículo. No final da aula, nós vamos tratar também de equipamentos obrigatórios e documentação de porte obrigatório do veículo e documentação de transferência. Tá? Então, nós vamos trabalhar isso aí hoje. Então, o conteúdo de hoje é noções sobre funcionamento de veículos de 2 e 4 rodas.
Embora que no conteúdo do Detran, no manual do Detran, que está bem atualizado, ele tem pouca coisa de moto. Sobre moto, gente, é pouca coisa. E também na prova do Detran cai pouca coisa nessa parte. Tá? Cai pouco mesmo. Cai mais do automóvel. Tá? Cai mais do automóvel. Então, vamos começar aqui, página 86 do manual, né? Manual do Detran de Brasília, o atualizado que eu mandei para vocês, página 174, né? Página 174 do manual. E a gente já vai começar essa aula de mecânica, tá? O veículo, gente. O veículo, gente, ele, como eu falei na história do automóvel, tá? O veículo, ele começa, realmente o automóvel em si mesmo, ele começa a partir do alemão Karl Benz, tá? Que depois se associou com Daimler, que era também um engenheiro projetista, de 1880, 1885, 1890, e os dois se uniram, tá? E lembra que o Karl Benz, ele produziu o primeiro automóvel, ou Motorwagen, tá? Para transporte de pessoas. Tá? Ele tinha um motor de 2 tempos reduzido, pequeno, né, que foi encomendado pelo Karl Benz, 3 motores para montagem do Motorwagen dele. Ele encomendou do Etienne Renault, que fazia motores para teares mecânicos, tá? Teares lá na Inglaterra e na França. E ele encomendou 3 motores pequenos, de 2 tempos, e colocou nas suas charretes, que ele mesmo produziu e idealizou lá, e o desenho mecânico e a engenharia toda foi feita por ele. Tá? A partir daí, os automóveis foram tomando novas formas e melhorando, e nós temos hoje a tecnologia que temos hoje, tá? Que é uma tecnologia bem avançada em automóveis. Lógico, né, gente? O automóvel é um carro para servir a família, tá? E nada melhor que servir a nossa família um carro novo. Carro novo, tá? Nada melhor, tá? Ter um carro novo. E o carro novo, gente, o veículo novo é um sonho realizado. Imagina, né? Tá? Então, se é carro novo, se é carro antigo, tá? A gente sabe que tem que fazer manutenção em veículo. Mesmo sendo novinho, tem gente que acha que comprou um carro novo, ele vai ficar 10 anos sem fazer nada. É ledo engano. Tá? Você terá que fazer manutenção do seu carro logo nos primeiros meses, tá? Por quê? Carro exige manutenção. Lógico que carro novo a manutenção é menor, bem menor, tá? Carro novo, manutenção é menor. Então, quais são as nossas responsabilidades e obrigações na manutenção de um veículo, tá? Temos obrigações, tá? Então, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, tá? A partir do artigo 230, nós temos aqui algumas obrigações com o veículo de manutenção. E no artigo 230 está escrito o seguinte, tá? Lógico, o artigo 230 é bem grande, tá, gente? Só para você ver aí, ó, o inciso 18 do artigo 230, tá? Tem muita coisa aí, além de equipamentos obrigatórios e tudo mais, certo? Diz o seguinte ali, infração de trânsito grave e dá remoção do veículo por mau estado de conservação. Carro em mau estado dá depósito,
tá? Então, você tem que manter. Ó, uma coisa importante, tá? Se você não sabe, tem uma coisa bem importante, certo? Sobre essa questão. Muita gente acha que o mau estado de manutenção é pintura, arranhado, essas coisas. Não, gente, você pode andar com o carro arranhado, pode andar até com o carro batido, tá? Só que ele tem que estar em perfeito estado a manutenção mecânica, tá? Lógico, ninguém gosta de andar com carro batido, esteticamente fica feio, dá uma impressão de relaxo, de mau cuidado, então ninguém gosta. A falta de manutenção dos veículos corresponde a 5% dos acidentes de trânsito. 5%. Falta de manutenção. Então, é muito? Não é não. Não é não. Tá? Porque quem tem carro cuida. Quem tem carro cuida. Tá? É igual família. Família tem manutenção? Tem. Agora, tem um ditado aí que o pessoal fala que carro gasta mais do que uma família. É verdade. Carro gasta mais que uma família. Se você for, se você for anotar gastos de manutenção de um veículo, mais combustível, você vai ver que você gastou mais ou menos 65% do que você ganha com o seu veículo. A primeira coisa, tá, que a gente tem que tratar na aula de trânsito é a questão de manutenção. A questão da manutenção. Observe bem aí, tá? Cabe ao condutor proprietário conhecer, estar atento quanto à manutenção e conservação do seu veículo, tá? Tem uma coisa aqui que cai na prova do Detran, que não está na página 86 do manual, mas está no manual do Detran, na página 183, manual do DF, tá? Que é a manutenção, certo? Preventiva e corretiva, tá? Então, o que é esse tipo de manutenção, tá? Primeiro, a manutenção preventiva é aquela que você agenda, que você tem a obrigação de fazer. Ela é preventiva, você se antecipa às situações, tá? Então, vamos supor assim, comprou um carro, mesmo novo, tem manutenção para fazer? Tem troca de óleo, tem que levar na concessionária, porque na garantia tem apertos, regulagens, que tem que ser feito logo depois dos primeiros 15 mil quilômetros. Então tem que fazer alguns apertos e revisões, rever como é que está o motor, como é que está o funcionamento, tem que fazer uma troca de óleo, que eles vão analisar aquele óleo para ver se tudo funcionou corretamente com o veículo, tá? Isso, carro novo, tá? Então, aí você pode ter algum problema que você deve apontar lá na manutenção da concessionária, e isso na primeira revisão. Primeira revisão sempre é com 15 mil quilômetros, tá? Sempre é com 15 mil quilômetros. Então, depois de 15 mil quilômetros, você já agenda a revisão e vai lá fazer. Isso é manutenção preventiva, tá? Manutenção preventiva. Professor, é obrigatório levar na concessionária? Olha, gente, é bom levar na concessionária, porque você ainda está na garantia. Todo veículo tem garantia de motor e câmbio e carroceria, garantia de 1 ano, tá? Motor, câmbio, carroceria. Tem concessionária que já vende o carro com garantia sim, tá? Então já está incluído no preço do carro essa garantia, tá? Porque se precisar, eles trocam o carro, certo? Mas na maioria das vezes, motor, câmbio, carroceria é 1 ano. Mas tem que fazer manutenção preventiva. Às vezes, quando você está dirigindo, você escuta algum barulho na parte traseira do veículo, pode ser o escapamento pegando na lataria, porque alguma borrachinha soltou, certo? Pode ser na roda mesmo, no sistema de freios,
alguma peça que soltou e está lá batendo. Então, quando você escuta esse barulho, se o carro for novo, você vai na concessionária e alerta sobre esse problema, tá? E que está na garantia também. Eles têm que arrumar, aí vai entrar no agendamento deles, demora um pouquinho, e eles vão arrumar. Então, carro novo também, quando dá alguma coisa assim... E olha, gente, carro novo pode dar problema na primeira viagem, porque você está pensando que está tudo certo, acontece alguma coisa, como alguma peça que dá defeito. Às vezes é uma coisinha simples, baratinha, mas que não tem no mercado ainda. E acaba o seu carro ficando... agora, o carro ficando para fazer revisão em uma concessionária em algum lugar, tá? Isso é ruim, né? Mas acontece, né? Porque são muitos carros feitos em sequência, então algum pode dar problema. Mas e o carro antigo, professor? Carro antigo. O carro antigo, gente, ele tem mais problemas do que um veículo mais rodado. Mas dependendo da manutenção que o dono fez, é a mesma coisa do novo. Diferença nenhuma. Como é que é a manutenção? Também manutenção preventiva, tá? É uma revisão programada segundo o manual do veículo. Então, o meu carro, eu olhei, não tem manual, é porque alguém jogou fora, tá? Carro usado tem esse negócio, às vezes você compra, não tem manual. Você quer ver um carro valorizado usado? É o carro que tem manual. Você quer ver uma coisa que valoriza carro? É o manual. Manual e chave reserva. Isso valoriza carro, tá? Todo mundo que vê um carro com manual fala, essa pessoa é cuidadosa. Será que ela faz manutenção também? Aí você vai olhar o manual, tá a manutenção todinha feita do carro na concessionária para manter a garantia. Depois que mantém a garantia do carro novo, que já venceu a garantia, ou 1 ano, ou os 3 anos, aí não precisa mais fazer na autorizada, não. Pode fazer naquele mecânico que você conhece, certo? Seu amigão que você conhece, que te respeita e que faz um bom serviço sem cobrar demais. Então, você tem que aprender a olhar o nível de óleo do veículo, o nível de fluido de arrefecimento, né? Fluido de arrefecimento, que é a água do radiador, que a gente chamava antes, né? Mas hoje em dia a gente não põe água não, viu, gente? A gente bota a gente coloca é um fluido refrigerante. Não é de Coca-Cola não, tá? É um fluido refrigerante para diminuir a temperatura do motor, para ajudar a diminuir a temperatura do motor, certo? É o fluido de arrefecimento. A gente vai falar um pouco disso aí também na frente. Existe também a manutenção corretiva. Gente, manutenção preventiva, você pode ver que está escrito ali, ela é uma revisão programada segundo o manual do veículo ou quando a verificação preventiva, que é a de cima verde, for detectada alguma anomalia. Então, vamos falar então primeiro da verificação preventiva. É aquilo que eu falei, você está dirigindo o carro, escutou alguma coisa, um barulho, ou acendeu alguma luz, aquela luz do painel, né? Acendeu enquanto estava em movimento, e aí você viu que é uma coisa séria, o que você faz? Você já liga para o seu mecânico e fala, ô Dorival, tudo bom? Meu carro acendeu uma luz do motorzinho aqui. Você sabe o que é isso? Do motorzinho amarelo? Tem que levar aí? Tem. Aí o que ele faz? Ele passa o scanner no sistema, ele escaneia todo o sistema e descobre aonde está tendo esse defeito. Se puder corrigir na hora, beleza. Tudo tem um custo, tá? Agora, se não puder corrigir na hora, aí é diferente. Se não puder corrigir na hora, ele vai ter que agendar a manutenção preventiva, tá? E aí ele marca lá o dia que você tem que ir, você vai lá. Agora, o que é a manutenção corretiva?
A manutenção corretiva é quando tem alguma peça que dá algum problema e você está longe. Tipo assim, o alternador parou de gerar. Às vezes, é só as escovas que tem que trocar, mas a manutenção desse negócio... A escova não é uma escovinha de limpar. A escova é uma peça de carvão que é ligada lá dentro do motor elétrico, ou do alternador elétrico, tá? Que gasta. Então, aí, nesse caso, você tem que arrumar lá onde você está. Vamos supor que você foi para Formosa. Chegou lá, o carro parou de gerar. Você tem que procurar um eletricista lá e consertar lá. Isso é manutenção corretiva. Fica caro? Fica. Uma coisa que a gente tem que ter, para fazer uma boa manutenção periódica, certo? Que essa boa manutenção periódica evita problemas, é ter o manual do proprietário. Ter o manual do proprietário no veículo. Tem muita gente que joga isso fora. Mas tem que entender o seguinte, cada carro, cada modelo de carro tem um manual específico, tá? Cada modelo de carro tem um manual específico. Você pode ter o mesmo carro, tipo assim, um Onix, ter o mesmo carro, certo? Igual de outros. Só que motorização diferente, câmbio diferente, suspensão diferente, um monte de coisa diferente. Então, cada modelo tem um manual específico. Cada modelo tem um manual específico, tá? Então, para que serve esse manual? Primeiro, nesse manual tem tudo que o condutor, o dono do veículo, precisa saber para fazer a manutenção do carro, conhecer o veículo, como regular as travas das portas, como regular farol, como trocar paleta, como trocar o óleo, quando é que você tem que trocar o óleo, a quilometragem de trocar o óleo, ou se o carro fica parado, qual é o tempo que o óleo pode ficar dentro do motor, tá? Que ele não perde a viscosidade, tá? Óleo do câmbio, quando é que troca o óleo do câmbio, tá? Qual é a frequência de troca de óleo do câmbio? Qual a frequência do óleo do motor, tá? Do líquido de arrefecimento. São manutenções que devem ser feitas. Quando é que trocou a correia dentada do veículo? Quando é que trocou os amortecedores? No manual diz que eles têm já têm feito os testes no veículo e sabe quanto que dura cada peça do veículo e quando é que você tem que trocar. Onde está relacionado sobre o assunto, vai ter lá a média de troca de tantos mil quilômetros. E aí você tem que obedecer aquela regra. Então tem que conhecer o manual, tem que ler o manual e conhecer, mesmo que seu carro seja antigo. Tem que conhecer. Não pode ficar sem conhecer essas coisas do carro. Tem que conhecer. Então você tem que conhecer o manual do teu carro e junto com o manual tem um manual de manutenção, tá? Aonde vem todas as manutenções que foi feita, tanto na concessionária e lógico você deve anotar ali também as trocas de peças que foram feitas, né, colocando a quilometragem da época da troca. Pode colocar a data e a quilometragem, tá? De quando foi trocado cada peça. Quando é que foi trocado o óleo, tá, do motor, a frequência que é trocado o óleo do motor, e outras coisas. No manual também você conhece os sistemas do veículo. Você pode olhar nesse manual que está aí na tela, que a frequência da troca, ou melhor, os sistemas do veículo estão ali, ó. Você tem o primeiro ali, ó, sistema elétrico, que é uma bateriazinha. O segundo ali você tem sistema de lubrificação, que é uma motolia, tá? Motolia,
ou uma almotolia. Você tem ali parece um barquinho ali, mas é um termômetro dentro d'água, é o sistema de arrefecimento, tá? Então, no manual você tem a explicação de cada sistema do veículo, tá? Além também de que os sistemas aparecem no painel do veículo. Aparece no painel. Então, o painel do veículo aparece. Tem carro igual o Peugeot, que tem todos os sistemas. Então, por trás do painel de sistemas do veículo, onde tem ali o velocímetro, o tacômetro, essas coisas, tá? Atrás, se você pusesse tirar aquilo ali, você ia ver tanto fio, né? Uma fiozeirada doida. Porque é um monte de sistema, e cada sistema é representado em algum símbolo lá no painel. Igual a esse que você está vendo aí. Só que eles são ocultos, só acende quando dá o problema. Como demora a dar o problema, então você talvez nunca acenda, tá? Nunca acenda. Então, por isso que o manual do proprietário, gente, ele é tão importante para a gente. Lá diz qual é o tipo de pneu que você tem que trocar. Lá diz qual é a pressão que você tem que usar nos pneus dianteiros e traseiros, com carga, sem carga. Lá diz o tipo de óleo que você tem que trocar, a frequência que você tem que trocar. Se tem lá a manutenção do motor, a correia dos sistemas, a correia do ar-condicionado, quando é que troca a correia dentada do veículo, que uns são dentro do motor, outros são fora, tá? Ele mostra também quando tem que trocar, fazer manutenção de algumas peças, como peça de freio, trocar patins de freio, trocar lona de freio, trocar disco de freio, tambor de freio, trocar o óleo do sistema de freio, quando troca, né? Então tá tudo definido ali no manual, é só você ler. Ah, professor, isso aí é um curso, né? Não, tá? Porque como o carro é uma coisa que você usa muito, você tem que fazer manutenção, você tem que olhar essas coisas. Por isso que a gente tem que conhecer o nosso carro. É difícil? Gente, a dificuldade vai acabar quando você começar a praticar, quando você tiver o teu carro. Quando você tiver o teu carro e começar a conhecer o seu carro, vai acabar toda essa dificuldade. A dificuldade maior não é só para os homens, não é só para as mulheres, mas também para os homens, é porque não conhecem. Depois que você conhece, você se torna engenheiro, tá? Então, agora vamos conhecer o nosso veículo. E eu imagino que quando o Etienne Renault fez o primeiro carro, tá? Ou o primeiro carro não, o Etienne Renault fez o primeiro motor para as tecelagens e teares mecânicos, ele não estava pensando em termodinâmica, ele não estava pensando nisso, tá? Ele fez o primeiro motor porque ele era um engenheiro que conhecia bem os motores das locomotivas, que eram a vapor, que tinha pistões, tá? Que fazia a locomotiva funcionar, e eram grandes máquinas, né? Para carregar muita carga. Revolucionou, né, as ferrovias, mas quando era para fazer... o interessante é que ele já tinha feito grandes motores de 2 tempos, para os teares e teares mecânicos, tá? E também para as tecelagens, né? Fazer tecido. Ele fez e fez motores pequenos também, menores, e vendeu isso. Então ele, como produtor de motores, que foi pioneiro, ele foi o primeiro e ele fez ótimos motores de 2 tempos, né?
E isso foi desenvolvendo e todo mundo foi fabricando, e naquela época não tinha patente, ele conseguiu fazer a patente daquele motor. Mas lógico, tá? Que ele não sabia, eu acho que não sabia, da ciência envolvida em tudo isso, tá? Ele só fez uma coisa mecânica e não sabia que a termodinâmica estava envolvida nisso. Então, o automóvel, gente, o motor do automóvel, nada mais é do que um conjunto composto por vários sistemas, nele mesmo, no qual o motor transforma a energia termodinâmica em energia mecânica ou energia mecânica para movimentá-lo. Então, vamos entender isso aí, tá? Qual é a energia que é usada nos motores? Nas locomotivas, era energia térmica da água aquecida por carvão. Energia térmica da água aquecida por carvão. Você tinha lá aquela energia térmica de carvão que, por pressão, fazia com que os pistões, ele trocava de um lado para o outro, trocava de um lado para o outro, fazia que os pistões tracionassem a locomotiva, tá? Certo? Então, ele teve a ideia, certo? O Etienne Renault, de fazer um motor bem parecido, com pistão e tudo, só que utilizasse outro tipo de combustível, a gasolina, tá? Ele usou a gasolina. Então, quando o pistão descia, entrava o ar e a gasolina junto. O ar e a gasolina, quer dizer, o oxigênio e a gasolina. Quando o pistão subia, fechava a entrada e comprimia essa mistura, e depois havia uma pequena explosão ali com um eletrodo para que ele empurrasse para baixo o pistão com força, tá? E aí ele usava vários combustíveis, como hidrogênio, como gasolina, como ainda não existia óleo diesel naquela época, né? Mas já tinha querosene, que também não era muito eficiente para queima rápida. Então, hidrogênio tinha uns 3 produtos, 3 derivados de petróleo que eles usavam: gasolina, hidrogênio, e tem outro que eu não lembro o nome agora. Então, tinha tudo isso aí, tá? E aí ele botava para funcionar isso aí, e foi colocado isso nos automóveis, nos Motorwagen. E depois foi ampliado isso para o mundo inteiro. Ele não sabia que o que estava acontecendo ali era uma ação da termodinâmica, usando combustível como meio de energia, tá? Que comprimido, certo? Dentro do pistão, fazia na explosão a ação, a transformação termodinâmica. A explosão gerava movimento mecânico, certo? Que fazia com que o veículo se movimentasse dinamicamente, igual no caso da locomotiva. O movimento mecânico feito pela termodinâmica. O que era usado lá? O vapor, a pressão do vapor. O que é usado aqui? A pressão da queima de um combustível fóssil, tá? Ou um hidrocarboneto, tá? Que fazia o veículo movimentar. Eu sei que não é aula de física, mas só para entender mais ou menos como é que funciona essa força dentro do motor. E o motor, ele usa vários sistemas, e ele é composto por vários sistemas, tá? Então, o motor é um sistema composto por outros. Então, esses outros sistemas, o motor ele funciona com um sistema elétrico, que o que faz o motor continuar funcionando é o sistema de ignição. Que dentro do motor, as peças do motor têm que ser lubrificadas, que é o sistema de lubrificação. Tem também o sistema de arrefecimento, tá? E juntamente com o sistema de arrefecimento, tá? Você tem o sistema de alimentação do veículo.
tá? Como é o sistema elétrico no sistema de ignição. Estão junto. Tem também o sistema de suspensão, sistema de direção, sistema de freio, o carro tem que parar, sistema de escapamento, o carro não pode fazer barulho demais, e o sistema de rodagem, porque tem que rodar, tá? Então, esses são os sistemas básicos do veículo. Na verdade, são os sistemas do veículo, mas os sistemas básicos estão ali em vermelho, que fica no painel do veículo, que é o sistema elétrico, sistema de lubrificação, sistema de revestimento. Vamos ver cada um desses aí, tá? Vamos ver cada sistema desse, tá? Primeiro, o motor, sistema motor. O motor, gente, ele é feito de ferro fundido e aço, tá? Há muitas peças de aço aí. O aço, ele é adquirido do ferro quando você usa calor e frio para temperar o ferro. E aí ele fica mais duro, calor, frio, em alguns materiais, como a água e o óleo. Tá? Tem até outros materiais minerais também que você mistura para ter uma têmpera melhor, tá? Para o aço ficar melhor. Ou melhor, o ferro que se torna aço na têmpera, quer dizer, esquentando e esfriando, tá? Então, o aço ele fica mais duro com esse processo, né? Então, para a prova do Detran, eu não vou entrar muito em questões mecânicas aqui, complexas, mas para a prova do Detran tem pergunta, tá? E qual é a pergunta? Quais são as 3 partes do motor? E a resposta para a prova do Detran tá ali: cabeçote, bloco e cárter. Cabeçote, bloco e cárter. Tá? A cárter é aquela parte preta ali de baixo, que é um bojo que tampa o bloco do motor, que faz com que o motor, essas peças aí, ó, virabrequim, biela, pistão. Então, só para ter uma ideia, isso aqui é o virabrequim, esse eixo todo aqui. É o virabrequim. Ele parece o pé de vela da bicicleta, tá? Pé de vela da bicicleta. Ele funciona assim, tá? Essa peça aqui, presa no pé de vela, ou no eixo de manivelas, tá? É chamada de biela. E entre o eixo aqui de manivelas e a biela, você vê que tem um parafuso aqui, aqui tem uma bucha de metal, que faz ali a diferença entre as duas peças, tá? Essa peça aqui de baixo aqui é de alumínio, os pistões, que entram aqui, ó, tá vendo esses buraquinhos aqui redondos? São cilindros. Ele entra dentro do cilindro e fica subindo e descendo, tá? Dentro do cilindro, tá? Subindo e descendo. E o cabeçote ali é onde tem a entrada de ar e combustível. Ar e combustível na entrada, tá? Então, a entrada de ar tem válvulas, né, que abrem e fecham, e tem uma vela de ignição que vai fazer a centelha para acontecer a explosão na câmara de combustão. Daqui a pouco eu mostro para vocês como é que funciona o motor por dentro, tá? Outra coisa aqui é que o motor a combustão, lembra que eu falei que tinha Renault, ele criou o primeiro motor a combustão de 2 tempos, tá? Então, ele funciona de uma forma interessante. Quando desce o pistão, tem uma abertura na lateral, tá? Que deixa entrar o ar e combustível. Ele desce todo o pistão e aí entra a misturar combustível. Quando ele sobe, fecha a misturar combustível e vai até o cabeçote, onde acontece a explosão que joga ele para baixo, né?
Era um veículo, era um motor feito de 2 tempos: admissão e combustão. Admissão, combustão. Admissão, combustão. Tá? A partir de 1875, um homem chamado Nicholas Otto criou o primeiro motor de 4 tempos, que utilizava 4 tempos. Ele é um pouco diferente. 4 tempos na ignição, tá? Como é que é esses 4 tempos, tá? E observando esses pistões aí, é todos o movimento do mesmo pistão. Tá vendo que o primeiro ali, a válvula está aberta, está entrando a misturar combustível quando ele está descendo, só que é por cima. Depois a válvula fecha no segundo estágio, tá? E ele começa a comprimir a mistura de ar e combustível. É a compressão. O primeiro lá é a admissão, o segundo é a compressão. No terceiro, quando está comprimido, acontece a explosão da faísquinha lá, que gera a explosão, ele empurra o pistão para baixo, que é a força do motor. Ele empurra para baixo, é a combustão. Em quarto ali, você tem o pistão subindo novamente, tá? E você pode ver que a válvula do outro lado, ela abre. E aí ele expele para fora o resultado da queima, a poeira, fuligem e fumaça da queima, que é jogado para o outro lado. Então, de um lado é a admissão, do outro lado um lado é a admissão, o outro lado é o escapamento. Então, é o escape. Então, os 4 tempos do motor são, tá? Os 4 tempos do motor são admissão, compressão, combustão e escape. Ele cai na prova do Detran essa pergunta, tá? Quais são os 4 tempos do motor? Admissão, compressão, combustão e escape, tá? São os 4 tempos do motor. Então, nós veremos agora um vídeo de como o motor é produzido, tá? De como o motor é feito, tá?
Sistema de lubrificação do veículo. Esse sistema de lubrificação, gente, todo carro tem, todo motor tem, tá? O sistema de lubrificação. O sistema de lubrificação, você pode observar aí que essas partes em amarelo que estão aí, amarelo, laranja, são onde fica e aonde passam o óleo dentro do motor. É onde passa o óleo dentro do motor. Então, esse aí é o sistema de lubrificação do motor. Tá? Você pode observar ali que aquele bojo de baixo, que é chamado de cárter, ele está cheio de óleo. E você pode ver que tem um pescadorzinho, micro limalhas de metal que soltam do motor, e elas são micro mesmo, bem pequenininhas. Que o motor ele é feito de metal, né, feito de ferro, né, e na produção dele ainda sobra muito metal. E aí elas vão indo até o filtro passa, filtra, e aí a bomba de óleo do motor, por pressão de óleo, manda para todas as peças móveis do veículo, ou do motor. Todas as peças móveis. E todas as peças móveis estão representadas aqui na cor amarela e cor laranja. Tá? Tem ali os mancais, tem os mancais do motor, que são 5. Tem os mancais de biela, que são 4, tá? São os mancais de biela. E também você tem os mancais do eixo comando de válvulas, tá? Que também tem mancais ali, tem bronzinas e mancais, tá? Tem mancal de sobressalto, né, que é ali onde dá aquele sobressaltozinho perto do tucho, aqueles pequenos tuchos ali, ó, que é um motor 4 cilindros, então vai ter 1, 2, 3, 4, 8 tuchos. E para que serve um tucho? Para jogar óleo para cima, é tipo uma bombinha hidráulica que manda óleo para cima através daquelas varetinhas lá, que são varetas de tucho, que movimentam os balancinhos lá em cima, que abre e fecha as válvulas. Então, todas essas peças móveis, elas têm que ser lubrificadas, senão iria acontecer, tá, que fundiria essas peças se faltasse óleo. Então, a bomba de óleo tem o poder de mandar óleo para todas essas peças no motor. Então, existem passagens e canais de óleo dentro do motor, tá? Dentro do motor. E lubrificam o motor. Olha, o motor, gente, a gente tem que lembrar o seguinte, o motor precisa de óleo. O óleo, com o tempo, tá? Com o tempo, o óleo, ele afina. Tá? Com o uso e passando muitas vezes e pegando combustão ali, o óleo afina e empeteja. Então, de acordo com o fabricante, a média, tá? Cada motor tem um tempo de uso do óleo lubrificante. Então, esse tipo de motor aí vai ter o quê? 6.000 quilômetros para fazer a troca de óleo. E também, quando troca o óleo, troca o filtro. Tá? Então, cada motor tem um tempo de vida. A maioria dos motores Volkswagen vai ter o tempo de vida útil do óleo mais ou menos de 8.000 quilômetros. Tá? Tem motor que chega a 10.000 quilômetros de tempo de vida útil, mas isso não é aconselhável. 8.000 é um tempo razoável para você usar, porque o óleo ele começa a perder viscosidade. O que é viscosidade? Resistência. E aí, quando você usa o óleo muito tempo, o óleo se afina e as peças começam a se tocarem uma na outra. Porque quando o óleo está novo, ele cria essa resistência e cria um calço hidráulico em contato com as peças, que não deixa que uma peça encoste na outra. E aí o motor vai funcionar com aquele calço hidráulico, tá? Vai funcionar sem tocar as peças. Se não toca as peças, também não gera atrito. Se não gera atrito, não gera calor. Quer dizer, sempre tem um calor, o motor ele funciona por temperatura, mas sempre tem um calor ali, tá? Sempre tem um calor, tá? Mas diminui o atrito e diminui a temperatura, e o óleo também, óleo novo, também melhora o arrefecimento do motor.
melhora a temperatura do motor, tá? E a troca de óleo tem que ser constante para o motor não danificar. Olha, só para você ter uma ideia, tem motores, certo, que duram 70 anos. Aquele motor feito pelo Etienne Renault, certo, para os teares mecânicos, para as grandes tecelagens, era um motor de 2 tempos, ele foi fabricado, gente, antes do século XX, no século XIX, mais ou menos lá em 1880, na verdade ele criou o motor em 1960, ou 1860, tá? Mas esses motores duram até hoje. Tem motor aí que dura 120 anos, está funcionando na Europa até hoje, tá? Bota ele para rodar ali, ele funciona. Na Índia tem muito desses motores também ainda rodando até hoje, funcionando até hoje. Então, você vê a eficiência do motor. O motor de automóvel pode durar mais de 70 anos. Tem motores com mais de 70 anos funcionando até hoje, sem nunca ter trocado nada. Tá? Só funcionando. Então, isso tudo por causa da troca de óleo. Olha, a troca de óleo, se o carro não funciona, se ele fica muito tempo parado, 6 meses, 8 meses, a cada 6 meses tem que trocar o óleo, mesmo que ele esteja branquinho, branquinho, tem que trocar o óleo a cada 6 meses, porque ele vai perdendo resistência com o tempo. Agora, a troca de óleo tem que ser conforme o fabricante estabelece. Ou 6 mil quilômetros, ou 8 mil quilômetros, por quilometragem é bom que o motor está funcionando. O meu carro, mesmo por não ter filtro de óleo, a troca de óleo é feita a cada 3.500 quilômetros, por não ter filtro, tá? Cada 3.500 quilômetros. Então, é uma tecnologia diferente, né? Tecnologia diferente. Mas, o que cai na prova do Detran a respeito do sistema de lubrificação? Primeiro, gente, é sobre o manômetro. O que é o manômetro? Aquele símbolozinho ali que parece uma lâmpada de Aladim, certo? Que é chamado de manômetro. Embora que aquele símbolo não é de lâmpada de Aladim, é o símbolo de uma motolia. Motolia é um negócio de colocar óleo nas peças. Mas como é uma coisa de óleo, ele está ali como símbolo do manômetro. Tá? Símbolo do manômetro. O que é manômetro? Gente, manômetro é um equipamento para medir pressão de óleo, tá? É um sistema de medida de pressão de óleo do motor. Mas o manômetro, esse nome também, você vê em pressão de ar, que é aqueles ponteirinhos de pressão de ar, e também aqueles ponteirinhos de pressão de vapor e pressão de ar também é chamado de manômetro. Então, é instrumento de medida de pressão, tá? Medida de pressão. É chamado de manômetro. Aqui é pressão de óleo do motor. Então, ele está lá no painel, e quando ele acende no painel, quando você liga a chave, ele tem que acender, porque ele está dando check no sistema. Agora, quando você dá a partida que o motor funciona, ele tem que apagar. E tem que manter apagado até você desligar o carro. Se ele acender depois de o carro funcionando e ele acender, falta de óleo em algum sistema. Você tem que parar o carro e desligar o motor na mesma hora e ver o nível de óleo do motor. E nível de óleo do motor tem que ser visto, gente, certo? Pelo menos de 2 em 2 dias ou todo dia. Quem trabalha com carro continuamente tem que fazer a medição da vareta de óleo todo dia. E olhar a água também do sistema de arrefecimento, que a gente vai ver daqui a pouco. Tá bom? Então, esse símbolo aí é o símbolo do manômetro. Ele mede pressão, não é mede, ele indica a pressão do óleo do motor. Tá bom?